Boa noite, irmãos. Nós vamos começar o culto dessa noite pela graça de Deus. Ele tem nos trazido mais uma vez e nos dado a oportunidade de o cultuarmos. Eu gostaria de fazer alguns lembretes antes, em primeiro lugar, reafirmar que nós estamos funcionando pela manhã e somente pela manhã, por enquanto, aos domingos, com 3 classes de EBD: adolescentes, jovens e adultos. Então, caso você, membro da igreja, que não tem nenhum problema com comodidade, que não faz parte do grupo de risco, quero incentivá-lo a estar presentes nos domingos pela manhã na igreja, para participarmos e assim termos as nossas classes de EBD. No próximo domingo, depois do culto da manhã, realizaremos a reunião do Conselho Administrativo, que é o segundo domingo de setembro, porque no terceiro domingo nós faremos a nossa Assembleia. Lembrando que nesse terceiro domingo nós não temos EBD, nós vamos ter a celebração da Ceia do Senhor e em seguida nós realizaremos a nossa Assembleia. Mas no domingo que vem, segundo domingo de setembro, após o culto da manhã, após a EBD, melhor dizendo, nós faremos a reunião do Conselho Administrativo. Irmãos, nós achamos bastante revistas que estavam guardadas lá atrás, ainda desse trimestre, dos profetas menores. Então, caso você não tenha a revista, você pode pegar ali, já está lá no fundo do templo. Se você quiser passar um outro momento aqui, agendar comigo, ou com a irmã Elisete e irmão Juliaí, eles vêm aqui, pegam a revista, você pode pegar a sua revista da EBD. Temos muitas revistas ainda ali a serem distribuídas. E também lembrando que as ofertas para missões estaduais se estenderão até o segundo domingo de setembro. Eu estou pensando em dezembro já. Segundo domingo de setembro, não é? Então até o próximo domingo. Então, se você ainda não entregou a sua oferta e tem sentido no seu coração, Deus falar no seu coração para você contribuir para a obra missionária aqui no nosso estado, você terá até no domingo que vem para fazer isso, ok? Assim nós encerramos os nossos anúncios. Eu quero convidá-lo a dedicar esse tempo aqui ao Senhor, um tempo de qualidade, um tempo de adoração, um tempo em que nós podemos um pouco vislumbrar da grandiosidade do nosso Deus e adorá-lo por quem Ele é, pela sua pessoa. Por isso quero convidá-lo para essa oração inicial e logo a seguir nós iremos louvar o Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo que Tu tens nos dado. Eu sei que a pandemia veio, eu sei que tem muita gente passando por muitas dificuldades, mas isso não tira do nosso coração o desejo de Te louvar. Os nossos problemas ou as nossas alegrias não tomam o Teu lugar, Deus. Obrigado por essa convicção, obrigado por essa compreensão que toma os nossos corações. Por isso, ó Pai, nós prezamos tanto estarmos juntos para Te louvarmos, Te agradecermos, ó Pai. Nos abençoe, Deus, nesse tempo. Precisamos do Teu Santo Espírito nos ajudando a oferecermos para Ti um melhor louvor. Isso nós oramos em nome de Jesus. Vamos nos derramar diante do Senhor. Oh
Como é bom nos derramarmos diante do Senhor, dizer: eu preciso de Ti. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és formoso. Vamos orar agora, irmãos. Nós temos alguns irmãos que estão enfermos, lembrando sempre da irmã Dora, irmã Janaína, irmã Marilda, irmã Lourdes, né, se recuperando. A irmã Anacleta também está se recuperando de uma cirurgia que fez no sábado retrasado. A irmã Jaqueline, graças a Deus, na sexta-feira já voltou para casa, está passando bem. A irmã Marinete também pede oração, problemas de coluna. A irmã Laura passou por uma dificuldade de saúde também essa semana. E lembrando sempre da irmã Priscila, que Deus possa estar, mas Deus pode todas as coisas. Essa é a melhor forma de falar com Deus, né? Que Deus, não precisa dizer que Deus possa, Deus pode, mas que Deus esteja ali derramando o seu favor sobre essa vida e ajudando a recuperar a sua saúde. Também vamos lembrar do Fabiano, que está enlutado, Fabiano e família, dos pedidos da irmã Leda, Elisete, irmã Ruth, irmã Carol, irmã Suelen, Rob, né? Irmã Janaína também fez seus pedidos, irmã Lenice, João Pedro, Cristiane, Rosa e Diana. São os pedidos que foram trazidos. E também vamos agradecer pelas bênçãos recebidas, e estou agradecendo os irmãos Rosa, Eleomar, Janaína e Jaqueline. Vamos orar então nesse momento, colocando os pedidos diante do Senhor e também agradecendo. Vamos orar. Pai, como é bom sentir o Teu toque, a Tua mão, a Tua ação sobre as nossas vidas. Como é bom nos sentirmos abrigados debaixo das Tuas asas. Senhor, nós colocamos diante de Ti aqui tantos pedidos, algumas situações de saúde, umas mais graves, outras não, mas não importa a gravidade, seja qualquer uma, cada uma dessas situações precisa do Teu cuidado, da Tua ação soberana e graciosa, para que a saúde seja recuperada. Por isso nós colocamos diante de Ti todas essas questões de saúde, a família do irmão Fabiano, que perdeu a sua vovó. Ó Deus, esteja abençoando essa família que está enlutada. Todos os pedidos aqui feitos, existem situações de conflito, existem algumas situações bem difíceis, mas com certeza, Deus, estamos confiados na Tua graça, no Teu amparo, no Teu socorro. Confiamos em Ti, ó Deus, e por isso nós entregamos a Ti cada uma dessas vidas e cada um desses pedidos aqui feitos. Também nós já nos congratulamos juntamente com esses irmãos pela alegria que eles tiveram de serem abençoados por Ti. Cada motivo de gratidão é mais uma demonstração que Tu não estás com Tuas mãos recolhidas em prol dos Teus filhos. Nós podemos sim contar contigo e sermos abençoados no tempo oportuno. Obrigado por isso, Deus. Renova-nos cada vez mais a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a cantar o hino de número 42 do cantor cristão. O título é Realização. Jesus, agora sim eu sei quão grande é Teu amor, pois salvação em Ti achei, aceita o meu louvor. Essa declaração é muito importante. A demonstração do amor de Deus foi dada de forma plena quando nós reconhecemos que Cristo é o nosso Salvador por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Por isso, quero convidá-lo a louvar a Deus com um cântico desse. Jesus, agora sim eu sei quão grande
a assistir com muita atenção esse vídeo produzido pelo Ministério Infantil da nossa igreja. A história hoje é sobre Jonas e o grande peixe. Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor através desse vídeo. Jonas e o grande peixe. Deus enviou um grande peixe para que engolisse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas 1:17. Oi, crianças, tudo bem? Hoje eu vou contar para você uma história de um moço chamado Jonas. Jonas era um servo de Deus, um profeta. Um dia, Deus disse a Jonas: "Se arrume e vá até a cidade de Nínive falar com os moradores de lá, porque a maldade deles não me agrada nem um pouco." Jonas se aprontou, mas foi para fugir de Deus. Então, Jonas desceu até Jope e ali pegou um navio que estava indo para Tarsis. Pagou a passagem e entrou no barco tentando se esconder de Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas e mandou um vento muito forte e houve uma grande tempestade no mar. A tempestade era tão violenta que o navio estava em perigo. Os marinheiros ficaram com tanto medo e gritavam: "Socorro! Socorro!" E cada um orava ao seu Deus. E para o barco ficar mais leve, eles jogaram toda a carga no mar. Mas sabe o que Jonas estava fazendo? Estava dormindo no porão. O capitão, quando viu Jonas dormindo, perguntou: "O que você está fazendo aí dormindo? Levante-se logo e ore ao seu Deus. Quem sabe ele pode nos ajudar." Aí os marinheiros também disseram: "Vamos tirar sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo." E a sorte caiu sobre Jonas. E eles perguntaram para Jonas: "O que foi que você fez? Da onde você vem?" E Jonas respondeu: "Eu sou hebreu, servo de Deus. Eu estou fugindo da presença dele. Se vocês me jogarem no mar, ele ficará calmo, porque eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês." E aí os marinheiros pegaram Jonas e jogaram ele no mar. Imediatamente o mar se acalmou. Aqueles marinheiros ficaram tão admirados com Deus, o verdadeiro Deus, o nosso Pai. E quando Jonas estava lá no mar, Deus enviou um grande peixe que engoliu Jonas. Jonas ficou na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. E quando ele estava lá, ele se arrependeu por ter desobedecido a Deus e fez uma oração pedindo perdão ao Senhor. Deus ouviu a oração de Jonas e mandou o peixe jogar Jonas lá na praia. E aí, pela segunda vez, Deus falou para Jonas: "Apronte-se, vá até a cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você." Então Jonas se aprontou e foi a Nínive, obedeceu ao Senhor, fez conforme Deus havia falado. Povo de Nínive, se arrependa dos seus pecados. Se vocês não se arrependerem, dentro de 40 dias, Deus vai destruir a cidade de vocês, a cidade de Nínive. Então, os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram
que iam se arrepender dos seus pecados. Deus viu o que eles fizeram, viu como abandonaram seus maus caminhos e então não castigou a cidade de Nínive como havia dito. E até hoje é assim. Com essa história nós aprendemos que é sempre melhor obedecer ao Senhor. Aprendemos também que não tem como fugir da presença dele, pois ele é grande demais, ele está em todos os lugares. Uma lição muito preciosa é de que Deus deseja que todos se arrependam. Devemos pregar, ensinar sobre Jesus a todas as pessoas, para que muitos possam se arrepender e receber a salvação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, gostou dessa história? Se Deus quiser, na próxima semana teremos mais histórias vindas do coração de Deus para nós. Um beijo, tchau! Queremos convidar os irmãos a adorar o Senhor nessa noite, de uma maneira especial que o Senhor é merecedor. Que esses cânticos escolhidos para esse culto sejam momentos especiais na sua vida, na vida da igreja, sejam momentos de alegria e de deleite na presença do Senhor. Vamos adorar Ele? Sentimento que nós temos de que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, mas para sermos amigos de Deus precisamos fazer aquilo que Ele nos manda. É isso que a palavra nos ensina. Sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. E se nós fizermos dessa forma aquilo que o Senhor manda, certamente nós estaremos nos aproximando, estaremos buscando esse manancial, nós estaremos cantando agora e adorando ao Senhor como Ele merece, com a nossa vida, com a nossa mente, com o nosso coração. Senhor,
Senhor, que Tu sejas esse manancial, essa fonte de vida na vida dessa igreja, da igreja do Senhor. Deus, porque Tu permites que nós venhamos a estar, a passar momentos assim na Tua presença. Obrigado. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, por esse Teu tão grande amor que nos constrange. O amor de dar o Teu único Filho, de aceitar o sacrifício do Teu único Filho. A única forma de nós podermos estar com o Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse tão grande amor. Em nome de Jesus. Te
clamor hoje nos constrange, nos faz entender o quanto somos pequeninos diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua salvação. Te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2. Nós vamos ficar somente com esses dois versículos nessa noite. Mateus 24, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus bendito, nós pedimos que o teu Santo Espírito venha falar, venha dar o seu recado essa noite, ó Pai. Ó Deus, que eu não seja um empecilho, ó Deus, para que a mensagem que tu tens para a igreja e aqueles que vão nos assistir, mesmo que não sejam membros de nenhuma igreja evangélica, para que essa mensagem não seja atrapalhada devido às minhas dificuldades pessoais ou até mesmo devido à luta do pecado, contra o pecado que eu tenho. Ajuda-me, ó Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Irmãos, certa vez ouvi de um pastor uma história que eu acho muito interessante para a gente introduzir esse assunto. Eu queria falar o seguinte, queria falar sobre a efemeridade das religiões sem Cristo. A efemeridade das religiões sem Cristo. Eu usei essa palavra efemeridade porque eu acho ela muito forte. Aqui está efemeridade tem a ver com brevidade, com algo passageiro, algo que não dura, que não perdura, não continua. Então a efemeridade das religiões sem Cristo. Uma mensagem central que eu gostaria de ver com os irmãos e que nós encontramos nesse texto é o seguinte: Cristo é o único fundamento duradouro da nossa fé. Cristo é o único fundamento duradouro da nossa fé. Mas como eu estava dizendo, algum tempo atrás eu ouvi de um pastor uma história que ele presenciou, ele ouviu, melhor dizendo, quando ele morava na África do Sul. Ele disse que naquela época a África do Sul tinha aquele esquema do apartheid, né? Negros e brancos não se misturavam, não andavam juntos, inclusive tinha igrejas para negros e igrejas para brancos, e que um determinado dia um desses irmãos crentes negros resolveu ir até uma igreja suntuosa, belíssima, uma construção maravilhosa, e chegando lá encontrou o pastor da igreja. O pastor achou muito estranho aquele homem adentrar. Ele disse: olha, eu gostaria tanto de fazer parte de uma igreja igual a essa, gostaria tanto de fazer parte dessa igreja. O pastor, meio que assustado, né, surpreso, ele disse então para esse irmão: olha, você vai orar por um tempo, você vai para casa, ore por um tempo, pense a respeito, e daqui umas 2 semanas você retorne para me dar a sua resposta, para ver o que Deus vai te dizer. E passaram-se muitos e muitos dias, meses até. Um determinado dia, esse pastor encontrou com esse irmão no mercado, e depois de se cumprimentarem, ele então perguntou: então você não voltou mais? Você fez aquilo que eu te falei para você orar e pensar se queria, ou se deveria ser membro daquela igreja, deveria entrar na igreja? Você orou? Aí aquele irmão falou assim: pastor, eu orei, e Deus me disse que há 70 anos tem tentado entrar naquela igreja e ainda não consegui. Irmãos, que coisa terrível. É uma história, logicamente, ilustrativa, né? Mas isso mostra como é comum Jesus ser deixado de fora
da sua igreja. Eu lembro daquela passagem que é mal utilizada em evangelismo, porque é uma passagem relativa à igreja, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando Jesus fala à igreja de Laodiceia, dizendo: eis que estou à porta e bato. Jesus está, a figura é, Jesus está do lado de fora da igreja, batendo a porta, esperando que alguém abra para que ele entre. Essa ideia também é muito forte, se nós lembrarmos que Jesus veio primeiramente para os judeus, e os judeus o deixaram de fora, os judeus o rejeitaram. O Deus, Criador de todas as coisas, o Deus Filho se fez homem, habitou no meio dos judeus, e os judeus o deixaram fora das suas práticas religiosas. Os judeus não queriam saber de Jesus no templo, os judeus não queriam saber de Jesus nas suas vidas. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Os irmãos se lembram que ainda é uma quarta-feira daquela última semana de vida de Jesus, a semana de Páscoa. Desde cedo, Jesus está lá no templo, ensinando, advertindo, chamando severamente a atenção dos líderes religiosos, condenando os líderes religiosos, mas também condenando a nação judaica devido à sua apostasia, o seu afastamento de Deus, trazendo sérias advertências nesse último ensinamento público de Jesus. Era uma quarta-feira de Páscoa. A suntuosidade daquele templo onde Jesus fez proferiu esse último discurso, ele realmente ofuscava os olhos de tanta beleza, mas também escondia o distanciamento que aquele povo tinha de Deus. Aquela beleza toda, aquela arquitetura chamava muita atenção, mas Jesus disse que tudo aquilo iria ruir. E não somente o prédio iria ruir, mas essa ruína desse prédio era uma ilustração muito forte do que aconteceria espiritualmente, ou melhor, do que estava acontecendo espiritualmente com aquela nação. Então nós temos três momentos diferentes aqui nesse texto bíblico. Primeiro, Jesus saindo do templo. Segundo, os discípulos deslumbrados, mostrando para Jesus a estrutura do templo. E o terceiro momento, a profecia de Jesus sobre a destruição do templo. Vamos para o primeiro momento, então, Jesus saindo do templo. Se você voltar lá no texto bíblico, primeira parte do versículo 1 de Mateus 24, você vai achar assim: tendo Jesus saído do templo. Irmãos, eu já falei um pouco sobre isso no último sermão que eu preguei, de Mateus capítulo 23, no final do capítulo 23 de Mateus. Essa figura de Jesus saindo do templo, ela é muito emblemática, é muito significativa a saída de Jesus do templo. Se você se lembra bem, no domingo passado, domingo retrasado, eu disse que essa saída do templo, interessante que Jesus sai do templo e no capítulo 24, versículo 3, diz que ele foi para o Monte das Oliveiras. Essa saída do templo de Jesus, saindo para o Monte das Oliveiras, é uma realização de uma profecia do livro de Ezequiel. Lá em Ezequiel ele teve a visão, o profeta teve a visão da glória do Senhor, deixando o templo e indo para os montes das oliveiras e depois então subindo aos céus. E agora a glória de Deus, da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, vai deixar o templo e vai para o Monte das Oliveiras.
Isso é muito significativo. Depois da saída de Jesus, o templo até continuou a existir por um bom tempo, aliás, quase 40 anos. Mas um templo que existia sem Deus, um templo sem Jesus, as atividades eclesiásticas continuaram normalmente, mas sem a pessoa de Cristo, como é muito comum também acontecer nos dias atuais. Então, Jesus saindo do templo, Jesus deixando o templo, ele nunca mais iria botar os pés naquele templo. Isso é muito forte, isso aponta para a profecia de Ezequiel. Um segundo momento que nós encontramos nesse texto é o momento em que os discípulos deslumbrados mostram para Jesus a estrutura do templo. Olha a continuação do versículo 1. Ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Alguns textos falam a estrutura do templo. Aqueles discípulos estavam maravilhados com aquele templo. Aquele templo fora construído no mesmo lugar do primeiro templo que Salomão havia construído muitos séculos antes. Existe até hoje, irmãos, uma parte da estrutura do primeiro templo de Salomão, onde se tem o muro das lamentações, e os judeus fazem as suas orações nesse muro. Existe uma certa divergência se esse templo em que Jesus se encontrava era o terceiro templo, ou se na realidade é o segundo templo que fora reconstruído por Herodes. Eu gosto mais de pensar nessa ideia, que Herodes reconstruiu. O primeiro templo foi destruído na época da invasão de Nabucodonosor. Depois que o rei Dario, se não me engano, o rei Dario permitiu que os judeus retornassem para Jerusalém, o segundo templo foi construído por intermédio de Zorobabel. Levou-se um tempo grande para que essa construção fosse feita. Eles ficaram muitos anos lá, sem se mexer, quase 20 anos, construindo suas casas e esqueceram do templo, conforme nós estudamos hoje pela manhã, na profecia do profeta Ageu. Mas depois, então, o segundo templo foi construído. Alguns anciãos que viram o primeiro templo choraram, porque apesar do segundo templo ser bem grande, ele não tinha a mesma majestade, suntuosidade do templo construído pelo rei Salomão. Herodes, então, ele levou cerca de... Herodes, então, começou essa restauração do templo, e nós tivemos vários Herodes, né? Herodes é um título que se dá, e essa restauração do templo levou cerca de 83 a 84 anos. Alguns dizem que antes de terminar a restauração, no ano 70 depois de Cristo, esse templo foi destruído na invasão romana. Outros afirmam que o templo foi inaugurado 6 meses depois. Houve a invasão romana destruindo esse templo. Mas a glória do segundo templo, embora não tivesse a mesma suntuosidade do templo construído por Salomão, Ageu vai dizer que a glória do segundo templo era maior do que a glória do primeiro templo. Mas como assim, pastor? Eles não falaram que o templo que Salomão havia construído era muito superior em qualidade, em riqueza, em suntuosidade do que esse templo construído por Zorobabel? Sim, mas essa beleza, essa glória do segundo templo não era devido ao que o templo podia oferecer, mas essa glória do segundo templo estava justamente
na possibilidade, ou então estava justamente no Deus homem que iria adentrar pelos seus portais. A glória do segundo templo não estava nas suas estruturas e belezas. A glória do segundo templo estava no fato de que Cristo entrou naquele templo, ali pisou e ali ensinou a sua palavra. O templo, naquela época, esse templo já restaurado, em grande parte pelo rei Herodes, ele era inspirador para quaisquer padrões. Imagina para aqueles galileus acostumados com uma vida rural, todas as vezes que eles iam para Jerusalém, com certeza aquela grandiosidade lhes chamava os olhos, lhes faziam ficar deslumbrados, lhes tiravam o fôlego. Eles não podiam conceber como uma enorme estrutura como aquela poderia ter sido construída ou decorada de forma tão magnífica. O historiador romano Tácito relatou que era um lugar de imensa riqueza. No Talmud babilônico diz que aquele que nunca viu o templo de Herodes nunca viu um belo edifício. Então, registros históricos falam sobre a grandiosidade e a beleza daquele edifício. Pedras de 3 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura, algumas pedras medindo 12,5 metros de comprimento, chegando a pesar 570 toneladas, pedras partidas, não é? De forma que coubesse exatamente por encaixe umas nas outras, uma obra tremenda de engenharia. Mas tudo aquilo iria ruir, não ia ficar nada. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos textos subsequentes, mas não restou nada. A estrutura que se tem lá hoje não é a do segundo templo, mas a do primeiro templo, construído ainda na época de Salomão. Mas a estrutura do edifício de Deus, que é a sua igreja, é muito mais grandiosa e firme. Se você se lembra bem, Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, Petros, uma pequena pedra. Sobre esta pedra é o próprio Cristo. Jesus é a rocha onde a igreja será edificada. Nem todas as hostes do inferno podem destruir essa igreja estabelecida sobre a rocha que é Cristo. A estrutura da igreja é firme porque está baseada na doutrina dos apóstolos, conforme Efésios capítulo 2, versículo 20. Cristo é a rocha. E essa igreja está firme porque ela é baseada na palavra, na doutrina dos apóstolos, conforme Efésios capítulo 2, versículo 20. E um terceiro momento, então, nós temos nesse texto aqui, que é a profecia de Jesus sobre a destruição do templo. Por gentileza, olha o versículo 2. Jesus está dizendo o seguinte: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. A história conta que quando o general Tito invadiu Jerusalém, eles construíram andaimes de madeira ao redor do templo e colocaram fogo nesses andaimes, e o calor foi tão grande que o ouro do templo derretia. Eu fico imaginando aqueles discípulos mostrando a estrutura do templo,
E Jesus falando para eles: está vendo isso daqui? Está vendo essa suntuosidade? Está vendo esse solo, esse piso, melhor dizendo, que tem ouro aí misturado, banhado a ouro? Está vendo essas placas de ouro que ficava no lado oeste, de tal forma que quando o sol no lado oeste do paredão do templo, de tal forma que quando o sol batesse, ele refundisse. Está vendo isso tudo que vocês estão vendo? Essas colunas enormes? Tudo isso vai ruir. Jesus lembrou que todo o luxo e esplendor daquele lugar, por fim, não restaria pedra sobre pedra. E a história conta que, depois de colocar fogo, aquele fogo então foi tão intenso que o ouro derreteu. E aqueles soldados, eles começaram a garimpar, tirar a terra que tinha no templo, e para retirar o ouro do templo, e jogaram o ouro para fora, no vale de Cedron, se não me engano, o nome desse vale. Não ficou pedra sobre pedra daquele templo, conforme Jesus previa. Cerca de 36, 37 anos depois dessa palavra, essa profecia de Cristo se cumpriu exatamente conforme ele havia falado. As duas pedras que se tem lá hoje, intactas, são pedras ainda do primeiro templo, conforme eu já falei. Joséfos comentou que uma pessoa que visitava um local após a destruição não acreditava que alguém já tinha habitado naquele lugar, muito menos que estruturas magníficas, que uma das estruturas magníficas do mundo antigo já tivesse ali existido. Quando alguém ia lá, não tinha marcas, não fazia ideia de que alguém já tinha habitado ali e que ali tivera uma estrutura fabulosa, uma das maiores do mundo antigo. Irmãos, para o judeu, isso era inconcebível. Eles não consideravam essa possibilidade, porque o templo para eles era a marca da presença de Deus no meio deles. O templo era uma lembrança constante de que eles eram o povo da aliança. Eles eram a nação escolhida por Deus para ser seu povo. Era uma lembrança constante que um dia o Messias voltaria, que ele viria, pisaria naquele lugar e libertaria o seu povo, como tantas vezes havia sido predito nas profecias do Antigo Testamento. Para eles isso não passava em qualquer tipo de hipótese, nenhuma ideia nesse sentido era aceita, era inconcebível. Mas Jesus estava, nessas palavras, transmitindo para os seus discípulos as linhas gerais do juízo que estava por vir. Por isso que ele, nesse instante, ele faz uma parada, naquele momento de deslumbre dos discípulos, para dizer uma frase de impacto: aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas também, através dessa profecia de Jesus, ele estava afirmando o juízo de Deus sobre as nações. Deus não teria mais os judeus como uma nação escolhida. Eles teriam que abandonar aquela esperança messiânica de libertação que aliás, muitos dos discípulos ainda tinham, e quem sabe para eles também, eles tinham a ideia de que Jesus reinaria ali naquele templo, e eles reinariam junto com Jesus,
Jesus como o Messias, o Rei dos Judeus. Não somente isso, além de Jesus estar afirmando para os judeus que eles não seriam mais a nação escolhida e que eles deveriam abandonar aquela ideia errada que eles tinham a respeito do Messias, Jesus também estava afirmando que todo o sistema religioso judaico ruiria, desabaria junto com o seu tempo. Os saduceus, os escribas, os herodianos, os zelotes, que eram grupos religiosos e políticos da época, eles desapareceram num piscar de olhos. Os fariseus até demoraram mais um pouquinho, mas logo também desapareceram. Todo o sistema religioso veio por terra, ruiu, desabou. Isso é a efemeridade de uma religião sem Cristo. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus não foi recebido no coração dos judeus. Jesus não foi recebido no templo. Jesus não foi recebido no sistema religioso por homens que se diziam falar em nome de Deus. Se Jesus não faz parte desse sistema religioso, logicamente, mais cedo ou mais tarde, ele vai desaparecer, vai ruir, o tempo vai se acabar. Deus mais uma vez então mostrou a verdade sobre a efemeridade das religiões. Como que nós podemos então aplicar essas lições em nossas vidas? Eu quero falar para você de maneira bem particular e individualizada. O que tem sustentado a sua fé? O quanto Cristo está presente na sua vida? Você tem se apoiado em coisas materiais ou você tem se apoiado no próprio Cristo? Irmão, sem Cristo, tudo um dia vai passar. Porém, Cristo é o único que vence o tempo. Cristo é o único que vence as circunstâncias. Nele nós estamos certos e amparados nessa vida e também estamos certos, seguros de que teremos com Ele uma eternidade. Continuaremos com Ele por toda a eternidade. Em que ou em quem você tem se apoiado? O que sustenta a sua fé? São coisas visíveis, aparentes, muitas vezes belas e atraentes, ou o próprio Cristo tem recebido a devida consideração? Em segundo lugar, você tem consciência, como cristão evangélico, que você é o templo do Espírito Santo? Estou convencido, irmãos, que aquele templo cumpriu um propósito. Só que depois, com a vinda do Espírito Santo, nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus. Deus passou a habitar em nós. Deus passou a habitar na sua igreja como corpo, não como prédio, mas como corpo de Cristo. E Deus passou a habitar em cada um dos membros desse corpo. Você tem consciência de que você é o templo do Espírito Santo? Deus nos fez seu templo para assim habitar em nós. Mas como na época de Cristo nós podemos usar esse templo de forma errada? Assim a glória de Cristo não poderia ser vista, ou não pode ser vista através de nós. Quem sabe essa glória pode ser apagada por escolhas erradas ou por pecados que muitas vezes nós abraçamos. Observe que, conforme eu falei no domingo retrasado, foi-se a glória, lembrando
daquele fato que ocorreu com a esposa de Finés quando soube da sua morte e que a arca do Senhor tinha sido levada pelos filisteus, ela imediatamente, ao ter aquela notícia, ela teve um filho e chamou aquele filho de Icabode. Foi-se a glória. A glória do templo se perdeu quando Cristo abandonou aquele templo. A glória de Cristo não pôde mais ser vista naquele templo. E muitas vezes os nossos pecados, as nossas escolhas erradas, fazem com que essa glória de Cristo não possa ser vista através de cada um de nós. Continuamos no templo do Espírito Santo, mas nós não vivemos para glorificar a Cristo. E devido a esse pecado que muitas vezes nós guardamos e que muitas vezes nós toleramos, nós fazemos com que essa glória de Cristo não se reflita com a intensidade que deveria se refletir. Quem sabe nós devamos orar pedindo que Cristo purifique as nossas vidas da mesma forma que Ele purificou o templo na sua época. Então você pode orar: Senhor Jesus, venha me purificar. Sonda o meu coração, me purifique, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Fazendo a oração de Davi. Senhor Jesus, venha me purificar. Da mesma forma como tu entraste naquele templo e expulsastes os vendilhões, aqueles que estavam usando o templo de forma errada, venha afastar de mim todo erro, todo pecado, todo mal, porque é isso que eu desejo e eu espero que tu faças na minha vida. Me ajude, tenha misericórdia e me ajude na minha purificação. Você pode orar pedindo que o Senhor Jesus faça isso na sua vida. É óbvio que Ele vai te mostrar alguns caminhos importantes para que esse processo aconteça, mas o passo mais importante é o primeiro, é você orar para que Cristo faça essa obra no seu coração. E em terceiro lugar, agora sim uma reflexão como igreja. Como igreja, temos deixado Cristo do lado de fora? Estamos mais interessados nas bênçãos de Deus? Naquilo que podemos ter ainda nesta vida, dos prazeres imediatos, a ponto de Cristo e sua vontade não terem a devida centralidade na dinâmica eclesiástica da igreja, na vida da igreja, no dia a dia da igreja? Cristo tem tido verdadeira centralidade? Eu fico imaginando o próprio Cristo, antes de entrar em Jerusalém, ele já havia chorado sobre Jerusalém. E ele havia dito que gostaria de que Jerusalém se abrigasse debaixo das suas asas, como uma galinha abriga os seus pintinhos para se protegê-los de tempestades ou de ataques de predadores. Mas Jerusalém recusou. E agora, no final dessa tarde de quarta-feira, quando as luzes do dia estão se apagando, Jesus então se retira do templo. Olhando aqui de frente, eu vejo a porta da igreja. Eu fico imaginando como se fosse uma peça de teatro, Jesus saindo daqui da frente, depois de ensinar e de falar, atravessando aquela porta e dizendo: já que não me querem aqui, eu não posso aqui permanecer. Eu não vou voltar mais. Misericórdia! Irmãos, uma igreja sem Cristo é um edifício oco, vazio, cheio de vidas vazias. Que Deus tenha misericórdia de nós e que cada dia mais nós busquemos ser a igreja que Ele quer que nós sejamos. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado, Pai, porque as tuas advertências são muito claras. Obrigado pela tua palavra e ajuda-nos, ó Pai, individualmente a sermos o tempo que tu queres que nós sejamos. Também, ó Deus, que nós lutemos contra o nosso pecado, que nós busquemos cada vez mais a purificação na vida reta e justa,
justa, vivida de acordo com a Tua palavra, mas também como igreja, ó Pai, que nós permitamos a real centralidade da Tua pessoa, ó Jesus em nosso Deus. Que Tu sejas o centro de tudo que acontece, que Tu sejas o cerne dessa igreja, que tudo que venha acontecer, todas as atividades sejam voltadas para a exaltação e glorificação do Teu bendito nome, ó Cristo. Se por acaso nós viermos a querer falhar, a fazermos escolhas diferentes dessas, não permita, ó Deus, ó Senhor, nos discipline para que retornemos ao caminho certo. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixe-me impetrar a bênção apostólica, logo em seguida nós vamos cantar o cântico. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce presença do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Minha fé não está firmada